Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho então sobre o mapa metabólico. Vamos olhar um pouco mais de atenção à cadeia respiratória, o ciclo de Krebs e a descarboxilação do piruvato. Tá? Então a gente vai fazer aí uma trilha pelo mapa metabólico hoje. Então, o que é a cadeia respiratória? Né? Essa cadeia respiratória ela está localizada nas cristas mitocondriais e ela é responsável pela produção, né, pela maior produção de ATP que nós temos aí para o nosso organismo. Né? Então, a gente tem milhares de mitocôndrias aí que estão espalhadas pelos tecidos e nas cristas mitocondriais é que estão localizadas as cadeias respiratórias. Tá? O ciclo de Krebs fica localizado na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ela fica localizada então nas cristas. No ciclo de Krebs é onde a gente tem a maior produção dos transportadores de energia, né, os transportadores de elétrons, que são o NADH e o FADH2, e saindo aí dessa geração, dessa formação via ciclo de Krebs, desse aproveitamento de energia pelo ciclo de Krebs, eles já encostam então nas cristas mitocondriais e podem então ser aproveitados. Então esses elétrons eles vão render aí em forma de energia. O que acontece dentro dessa cadeia respiratória? Vão acontecer reações conhecidas como óxido-redução, né? E essas reações elas são sucessivas, né? E essas reações acontecem entre os hidrogênios e o gás carbônico, e durante essas reações você tem aí a formação de água e também a liberação de energia que vai ser aí revertido posteriormente para formar então o nosso ATP. Então, pessoal, aqui a gente tem a representação de uma cadeia respiratória, né? Então aqui ela está acoplada, né, localizada em uma crista mitocondrial. Então, repara aqui que tem aquele dobramento que forma a crista mitocondrial. Aqui é o espaço intermembranas, né, membrana externa da mitocôndria, membrana interna da mitocôndria. Aqui é a região de matriz mitocondrial e é aqui que acontece então o ciclo de Krebs. Só para a gente recordar, certo? Então, do ciclo de Krebs que foi formado quando veio também da descarboxilação do piruvato, todo o NADH que é formado e FADH2 que é formado vem para essa cadeia respiratória e acopla então no seu receptor específico. Né? No caso aqui, o NADH está acoplando no complexo 1, né? E repara que quando o NADH ele encosta, né? Tá aqui a setinha mostrando que ele vai encostar, ele vai bombear hidrogênio para o outro lado, para o espaço intermembranas. Né? Esses hidrogênios eles já estavam localizados aqui na matriz. Tá? E quando esse elétron que estava dentro do NAD, ele é colocado dentro desse sistema, ele carrega com ele aí os hidrogênios para o outro lado. Esse elétron ele vai passar por todos os outros complexos e conforme ele vai passando, reparem que ele vai bombear novamente em outros momentos mais hidrogênio para o espaço intermembrana. Esse processo é um processo bem dinâmico que acontece, tá? E esse elétron que foi colocado aqui, que foi doado, na verdade, aqui pelo NADH, ele é atraído por uma molécula de oxigênio que está aqui próximo ao complexo 4. Então, repara. Só que, na verdade, não é uma molécula inteira de oxigênio. Assim, nossa, professor, é possível isso? Pois é possível. É meio
oxigênio, olha só, meio oxigênio, meia molécula de oxigênio, né? E vai formar, então, quando esse meio oxigênio ele, né, encontra o elétron, ele também se junta a outros dois hidrogênios e ele forma uma molécula de água. Então, para cada momento que a gente tem de acionamento, né, pelo NAD ou pelo FAD, né, a cadeia respiratória, uma molécula de água ela vai ser então formada, ela vai ser então produzida, né? Então, a cada transportador que chega na cadeia respiratória, uma molécula de água é produzida no final. Bom, então, qual que é o papel aqui? É aproveitar esse elétron, fazer com que ele seja bombeado em todos esses complexos, para que o hidrogênio possa passar para o espaço intermembranas. E ele vai ser forçado a voltar aqui pela ATP sintase, tá? Para formar então o ATP aqui. E aí vem o quê? E aí vem para a gente fazer uma contagem, né? Então aqui para conhecimento, né? Vamos computar, aí vamos fazer a contabilidade aí dessa cadeia respiratória. Então vamos pensar em relação ao NADH. O NADH, nós sabemos que ele leva à produção de 2,5 ATP. Isso é o que a literatura ela já traz para nós, tá? Que isso aqui é em relação ao quê? Isso é em relação àquele número de hidrogênios que são bombeados para o espaço intermembranas e que depois retornam pela ATP sintase. Para facilitar os nossos cálculos, vamos considerar que eles vão levar à produção aí de 3 ATPs cada NADH. Tudo bem? E o FADH2 leva à produção de 1,5 ATP. É o que diz a literatura. Mas para facilitar as nossas contas, a gente vai considerar aí que ele está formando, então, que ele está levando, então, a produção de 2 ATPs. Tá? Se a gente for pensar, então, que 4 cadeias respiratórias foram acionadas a partir do NADH, é só fazer 4 vezes o valor que a gente tem de ATP sendo produzido, né? Então, vamos pensar aqui. Se 4 cadeias respiratórias forem acionadas via NADH, o que a gente vai ter aí de resultado? Pensando em tudo o que essa cadeia respiratória ela vai ter aí de produtos. Bom, se eu sei que para cada NADH
eu tenho eu vou ter, então, 3... Esse H ficou bonito, hein? Eu tenho 3 ATPs formados. Certo? Então, para cada NADH, eu tenho 3 ATPs formados. Então, se eu quero saber em relação a 4 cadeias, eu sei que cada vez que o NAD aciona, ele gera 3 ATPs. Então, em relação a número de ATPs, então vamos colocar aqui, ó, número de ATP, é só eu pegar a quantidade de cadeias respiratórias acionadas e multiplicar isso pelo valor de NAD, de ATP, que é formado. 4 vezes 3, 12 ATPs. Lembrando que a gente está fazendo a conta com número redondo, tá? Só para a gente facilitar o resultado. Se a gente está pensando nessas 4 cadeias respiratórias que foram acionadas, eu sei que cada rodada de NADH, meio oxigênio é consumido. Então, pensando no oxigênio agora, né? Então, para cada NADH que entra, eu consumo meio oxigênio. Então, vai ser meio oxigênio para cada, né, rodada aí que a gente vai ter, né? Então, para cada rodada que entrar, para cada acionamento. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser meia molécula vezes 4 vezes que essa cadeia foi acionada. E isso dá o consumo de 2 moléculas inteiras de oxigênio. Certo? Com isso, a gente sabe que cada vez que o NAD acopla, a cadeia respiratória, ela é acionada, eu formo uma molécula de água, né? Então, eu tenho uma molécula de água para cada acionamento. Portanto, eu tenho uma água vezes 4 rodadas de cadeia respiratória. Portanto, eu tenho 4 moléculas de água formadas, tá? Ou produzidas, como queira, tá? Vou escrever aqui. Tudo bem?
Esse é o raciocínio para o NAD. E se eu for pensar no FAD? Bom, se eu for pensar no FAD, é só substituir o valor. O raciocínio é o mesmo. Tá? Quantas vezes entraram aí as moléculas de FAD? Né? Quantas vezes foram acionados? Tá? E aí a gente parte adiante com o raciocínio. Tudo bem? Então, pessoal, agora é a hora da gente olhar um pouco melhor para o ciclo de Krebs, certo? E para olhar um pouco para o ciclo de Krebs, a gente precisa compreender como que esse ciclo de Krebs ele vai ser acionado. Vamos pensar no acionamento do ciclo de Krebs pelo caminho tradicional por enquanto, via acetil-CoA. E vamos pensar que esse acetil-CoA ele tem origem de carboidrato. Tá? Vamos pensar que o carboidrato complexo ele foi sendo processado, foi passando pelo processo de catabolismo, e do processo de catabolismo ele foi virando molécula de glicose pequenininha, e essa molécula de glicose a gente sabe, né, que ela entra na via glicolítica e que ela gera piruvato. O produto final da via glicolítica é a formação de piruvato. E a gente sabe também que para cada molécula de glicose são formados 2 piruvatos. Tá? Por isso que está aqui colocado para vocês, ó, que a gente tem aí, né, o piruvato vezes 2. Tudo bem? Então, vamos olhar para esse ciclo a partir de agora, que ele seja iniciado aí por 2 moléculas de acetil-CoA. Então, vamos pensar então, que aqui, nesse acetil-CoA, tá? Vamos olhar agora a contagem, tudo vezes 2. Tudo bem? Então, quando essas moléculas de acetil-CoA entram no ciclo, fazem esse ciclo ter a volta completa dele, eu tenho formado 4 moléculas de gás carbônico. Os gás carbônicos estão aqui. Tem aqui e tenho aqui. Tá? Sendo que cada acetil-CoA forma 2 gás carbônicos. Então, libera, né, 2 gás carbônicos. Um aqui e um aqui. Se eu estou tratando de 2 acetil-CoA, 2 vezes 2, 4. Certo? Então, tenho 4 moléculas de gás carbônico aí formadas. Quando eu penso em moléculas de água que são consumidas dentro desse ciclo, tá? Eu tenho que olhar para essa reação que está aqui, ó, de fumarato, aqui, ó, fumarato, produzindo malato, através aí de um processo de hidratação. Está aqui, ó, a molécula de água. Tudo bem? E, mais uma vez, como a gente está pensando, né, que esse ciclo está sendo iniciado por 2 moléculas de acetil-CoA, então, 2 vezes essa molécula de água. Essa reação, então, de hidratação do fumarato produz essa molécula de malato. Tudo bem? Então, eu tenho aí formado 2 moléculas aí, né? Na verdade, eu tenho consumido, perdão, 2 moléculas de água. Professora, mas eu estou vendo aqui que tem uma água aqui, eu vou até mudar de cor. Tem uma molécula de água aqui e tem uma molécula de água aqui. Pessoal, reparem no sentido da setinha. Tá? Aqui está saindo uma molécula de água e aqui está entrando uma molécula de água. Então, se sai um, entra um, essa conta é nula. Tá? Aqui o saldo é 0. Então, a contagem mesmo vem só para esse outro lado. Tá? As cadeias respiratórias elas são acionadas tanto via NADH quanto FADH2, né? Sendo que para cada volta completa
completa, né? Aí que a gente tem o ciclo, a gente aciona 4 cadeias respiratórias. Como que eu aciono 4 cadeias respiratórias? 3 cadeias respiratórias são acionadas via NADH, que são produzidos nesses pontos aqui, ó, dessas setas, ó. 1, 2 e 3. Então, 3 NADHs. Certo? Então, quantas cadeias respiratórias eu aciono a partir dos NADHs produzidos no ciclo de Krebs? 3. E quantas cadeias respiratórias eu aciono a partir do FADH2 que é gerado do ciclo de Krebs? 1. Somando esses transportadores, porque nós sabemos que as cadeias respiratórias são acionadas pelos dois, nós temos aí como saldo de acionamento por rodada, né? Aí, nessa história, 4 cadeias respiratórias. Tudo bem? Então, pensem aí neste sentido. Ah, professora, e se eu começar, por exemplo, o ciclo a partir do alfa-cetoglutarato? Pessoal, é só continuar daqui, ó. A molécula ela já está aqui. Então, ó, esse CO2 anterior ele não é contabilizado, tá? Então, aqui, ó, já não tem essa contabilidade. Você só vai continuar para frente do ciclo, tá? Então, em qualquer ponto que você decida iniciar o ciclo, você olha o que está acontecendo e parte daí na sua contagem, tá? Quando a gente olha a descarboxilação do piruvato para formar então o acetil-CoA, o que nós temos então é que pela formação do NADH eu tenho o acionamento de uma cadeia respiratória. Então tá aqui, ó. Aciona uma cadeia respiratória, certo? Pelo NADH. E eu sei que por conta desse NADH, fazendo a conta com números redondos, eu sei que eu tenho a produção então de 3 ATPs. Tá? Pensando só nisso. Como eu sei que pelo acionamento da cadeia respiratória eu tenho o consumo de O2, né, e eu estou acionando uma única vez, eu estou consumindo meia molécula de oxigênio, certo? Então, assim ou assim. Eu não estou consumindo água nenhuma. Porém, como eu tenho acionamento da cadeia, eu tenho a produção de uma molécula de água. Certo? Em relação ao número de gás carbônico que é produzido pela descarboxilação do piruvato, só um. Só esse aqui que está sendo liberado. Professor, e se eu quiser olhar o todo, né? Se eu quiser fazer a contagem desde o começo lá, pensando nas duas moléculas de piruvato. Bom,
Aí você vai pensar o quê? Que você vai ter aí quantas cadeias respiratórias você vai acionar via NAD e via FAD, o total de ATPs que você vai produzir em relação a esses substratos, tudo bem? Você faz a contagem em relação às moléculas de oxigênio que você está consumindo e interpreta que, para cada acionamento, você vai ter aí uma molécula de água que vai ser consumida. Tudo bem? Então, interpretem desta forma, tá? Se você precisar fazer o caminho total, junte os passos, né? Eu tenho esta situação neste momento da descarboxilação do piruvato. Olho para o ciclo de Krebs, vejo o que foi formado. Olho na cadeia respiratória como que funciona. E aí a contabilidade ela vai ficando mais fácil. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham aí ótimos estudos. Até a próxima.